Beleza, então? Deu uma travadinha aí, tá ok? Mas que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Já vamos dar início. Hoje é quarta-feira, dia oficial de culto, né? E nós estamos aqui para a gente aprender mais um pouquinho aí da palavra do Senhor. Tá bom, gente? Então, que você possa aproveitar esse tempo, compartilhe o vídeo, crie salas de vídeo com o pessoal, compartilhe aí com os seus contatos para a gente alcançar o maior número possível de pessoas, tá bom? Compartilha aí. Obrigado, Kátia, o som tá ótimo, né? Que bênção, gente. O nosso microfoninho aí deu certo, tá? E já a gente vai compartilhar uma palavra de Deus para vocês aí. Nós estamos estudando a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João. Então, hoje nós vamos no capítulo 2. Então, você pode já abrir a sua Bíblia no capítulo 2 da primeira epístola de João. Deixa aberto aí para a gente começar, para a gente dar início. Compartilhar uma palavra de Deus para vocês aí. Nós estamos estudando. Tá ok? Já a gente vai compartilhar com vocês aí. Então, deixa eu abrir o texto aqui. Vai compartilhando aí, chamando as pessoas. Eu vou aguardar um pouquinho ainda para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Nós estamos a semana inteira estudando a Bíblia. É isso que a gente vai fazer, estudando a Bíblia, tá bom? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês, tá bom? Aguardando um pouquinho. Mas aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Né? A gente está aí com muita expectativa de o que vai acontecer com a gente, com o nosso coração. Boa noite, Elvira. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Ana Carolina Morato, Léo. Né? Caneca tá aqui, Léo. Ó, mais uma, ó, bonita, ó. Olha aí, ó. Caneca do missionário. Olha que bacana, né? Tá bom? A gente já vai aí compartilhando com vocês algo da parte de Deus. Irmãos, as máscaras ficaram prontas, só que eu vou pegá-las só amanhã, na parte da tarde, e aí a partir de sexta-feira a gente vai começar a distribuir, mas domingo pela manhã, os irmãos que encomendaram já podem passar lá na igreja no domingo pela manhã. Você pode ir lá, aproveita, vai na igreja, faz um tempo de oração, a gente pode orar junto também, né? Os irmãos podem ir lá na igreja contribuir, levar seus dízimos e ofertas, e os irmãos se encomendaram as máscaras, então a partir de sexta-feira eu já vou estar entregando. Se quiser passar lá em casa, me dá um toque antes, para saber se eu estou em casa ou não, tá bom? Aí eu falo, pode passar aqui. E aí as máscaras que você encomendou já levam o valor trocadinho. Uma máscara 5, 10, 2, 10 e assim por diante, para a gente já ir entregando para os irmãos. Tá ok? Vamos lá, agora são 7 horas, dá um tempinho o pessoal chegar ainda. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. E toda sexta-feira, gente, à meia-noite, só uma que eu esqueci, mas sexta-feira, meia-noite, nós temos a oração da meia-noite. É um tempo breve, um tempo curto, porque é diferente da gente orar na igreja, tá todo mundo, né? Tem os louvores. Não, é um momento em que eu vou lá junto com vocês, né? Trago uma palavra bem curtinha, e a gente faz um tempo de intercessão, um tempo de oração. Então, sexta-feira, meia-noite. Sábado, nós temos às 7h30 a live dos jovens, e domingo, 9 da manhã, e às 18 horas, a nossa live, a transmissão do nosso momento de culto. Tá bom?
Então, você que vai chegando aí, vai me dando boa noite, porque eu já vou ler o texto da Bíblia para a gente já conversar e a gente ganhar tempo. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, diz-nos assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor em oração. Te somos gratos pela alegria de podermos ouvir, aprender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, tenha um momento especial em cada coração. Que possamos guardá-la, praticá-la, vivê-la, amá-la com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Abençoe a todos que estão nos ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Uma coisa muito interessante. Existe um erro, um grave erro, no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus nos dias de hoje, que muitas vezes nós não damos a devida importância, a um aspecto muito importante da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, que é o permanecer em Cristo. Nós chamamos isso, nós presbiterianos, chamamos isso de doutrina da perseverança dos santos, a perseverança do cristão. O que significa perseverar em Cristo? Significa estar continuamente nos ensinamentos de Jesus e cumprir esses ensinamentos. E aqui o apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele nos mostra que ser um cristão verdadeiro, um crente em Jesus, implica em permanecer em Cristo e na sua palavra. Eu falei um dia desses, num culto de domingo, que vai acontecer um movimento duplo na igreja cristã. O movimento de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro é que nesse tempo de pandemia, muita gente está pensando na vida, pensando em Deus, refletindo, e muita gente entregando a vida para Jesus, e está brotando no coração um desejo de servi-lo. Mas ao mesmo tempo também pode acontecer um outro movimento de dentro para fora da igreja. Muitas pessoas que estão na igreja, por causa desse tempo, vão sentir o peso disso, e muitos poderão abandonar a vida com Deus. Mas aqui está nos dizendo que a vida cristã é aquela vida que permanece
independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. E o ponto central desse texto aqui que nós lemos de João é o versículo 6, que nós lemos assim: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou, né? Esse ponto central do versículo 6 nos mostra que permanecer em Cristo, o que significa permanecer em Jesus? Significa obedecê-lo, andando como ele andou, ou seja, nos comportando como Jesus se comportou nesse mundo, seguindo as pisadas de Jesus, seguindo o amor de Jesus e vivenciando tudo aquilo que ele vivenciou, né? Então, a razão aqui é esta: o que é vida cristã? É permanência nos ensinamentos de Jesus, vivendo esses ensinamentos no dia a dia. Então, esse tempo agora de pandemia, de isolamento social, de que a gente não pode ir na igreja cultuar, é um momento também de refletirmos. E quando tudo isso passar, agora não estamos debaixo da supervisão de ninguém da igreja, será que estamos vivendo a nossa vida cristã em Cristo, né? E aqui o apóstolo, ele nos dá aqui pelo menos 3 razões que nos dizem que nós devemos permanecer em Cristo. Pelo menos 3 motivos. Por que devemos permanecer em Cristo? 3 razões. Primeiro, versículo 1 e 2. João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Preste atenção numa coisa. No capítulo 1, versículo 10, João declarou que quem diz que não é pecador, além de enganar-se a si mesmo, chama Deus de mentiroso, porque Deus é Deus quem diz que nós somos pecadores. João, porém, tem um jeito misericordioso e amoroso de nos mostrar esta realidade. Ele não é duro, mas ele usa um jeito amoroso para nos mostrar quem somos. Ele chama, no capítulo 1, os irmãos a quem ele está dirigindo a sua carta de filhinhos meus. E aqui no capítulo 2, ele fala, meus filhinhos. Como um pai que se preocupa com seus filhos, então João diz que tudo que ele tem dito, né, e o que ele ainda vai dizer, tinha um propósito bem definido. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, eu estou ensinando vocês para que vocês não pequem. Eu estou ensinando a palavra para que vocês evitem o erro, para que vocês tenham uma vida cristã autêntica e verdadeira. Então, João usa uma linguagem de pai. Como um pai, João não quer que os seus filhos sofram. Como um pastor que quer ver suas ovelhas livres de dores, João então lhes mostra que toda a instrução bíblica, todo o ensino bíblico que ele está dando, está visando o bem dos cristãos, está visando a santidade dos cristãos. Aí eu pergunto, qual é a razão principal do sofrimento humano? É o pecado. Quando João diz, eu estou ensinando para que vocês não pequem, João estava se referindo a casos pontuais do pecado.
Porque a gente peca na mente, na fala, nas atitudes. Então João está se referindo, eu estou ensinando vocês para que vocês não caiam no erro. Mas, aí João fala, se todavia alguém pecar, alguém errar, qual seria a solução? João diz, recorrer ao supremo advogado de nossas almas, o Senhor Jesus. É interessante pensarmos aqui a palavra advogado, né? É um pouco diferente daquilo que a gente entende hoje, ainda que também seja o defensor de uma causa. A palavra advogado aqui que João usa, né? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, é a palavra grega paráclito, né? Que é a mesma palavra que é usado quando se refere ao Espírito Santo como consolador. Jesus falou, eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar para vocês outro consolador, e a mesma palavra, vou enviar para vocês o paráclito. Então João usa paráclito referindo-se ao consolador, e ele usa aqui paráclito referindo-se ao advogado, que significa ajudador, intercessor. Então, o paráclito que João usa, tanto pode indicar alguém que oferece auxílio jurídico ou legal, ou uma pessoa intercedendo a favor de outra pessoa. Mas aqui João acrescenta um detalhe fantástico, que esse advogado seria quem? Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado. Olha que bendita esperança. Temos não somente alguém que advogue a nossa causa diante de Deus, o qual reivindica a sua santidade a cada vez que nós pecamos, mas esse advogado é Senhor Jesus e Ele é justo. Olha que coisa maravilhosa. Qual advogado, ao defender um cliente, pode dizer ao juiz que o acusado pode ser liberto da condenação, porque eu sou advogado, eu estou assumindo a culpa do meu cliente, eu vou ser punido no lugar dele? Nenhum advogado faz isso. O advogado vai tentar defendê-lo, tentar torná-lo justo diante do juiz, mas não assumir o lugar dele. Olha que coisa maravilhosa. Somente Jesus pode e pode fazer isso e nos livrar da condenação. Mas como que Jesus transfere para nós a sua justiça, o seu perdão, a sua graça e leva sobre si o nosso pecado? O texto diz, através da propiciação ou expiação. O que significa isso? Essas duas expressões. No tempo do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, o líder da religião de Israel, tomava o sangue dos animais que eram sacrificados e derramava esse sangue sobre um lugar, sobre a tampa, uma tampa chamada propiciatório. Propiciatório. Nesse momento que ele derramava o sangue de um animal que alguém levava para ser sacrificado, a ira de Deus era apaziguada e o pecador era perdoado. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Eu era um pecador, pecava, eu pegava um animal, levava ao templo, esse animal era sacrificado como se fosse eu que estava sendo sacrificado. Ele tomava o meu lugar, pegava-se o sangue desse animal, era um ritual um pouco estranho, né, ao nosso olhar, mas era assim que funcionava. Derramava esse sangue nessa tampa chamada propiciatório e ali a pessoa era perdoada. A ira de Deus era apaziguada, era acalmada. Ou seja, um inocente derramou o sangue pelo pecador. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Jesus veio e deu a vida por mim e por você. O mesmo ato Jesus fez por nós. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus,
fôssemos feitos justiça de Deus. É nesse sentido que o texto de Romanos 5:1 traz para a gente. Diz assim o Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. João diz que Cristo não expiou não somente os nossos pecados, mas também ainda pelos do mundo inteiro. João não está dizendo aqui que a morte de Jesus é universal, pois como a gente vai ver lá na frente, no capítulo 3, versículo 1 e 10, João faz distinção. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí depois João diz assim, João afirma que Cristo deu a sua vida pelos filhos de Deus. É o que a Bíblia diz. Acontece que a palavra mundo indica toda a criação. A palavra mundo, cosmos, toda a criação, universo, anjos, demônios, criaturas, né? Por mundo inteiro, João está se referindo a todos os filhos de Deus, todos os escolhidos de todas as eras que vivem neste mundo. Então devemos permanecer em Cristo, porque somente a defesa de Jesus pode nos livrar da ira de Deus, que é santa e justa. Então devemos permanecer em Cristo. Segunda razão que João nos dá é que devemos permanecer em Cristo, porque Cristo aperfeiçoa o amor em nós por meio da sua palavra. Versículo 3-5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Qual é a lógica que João usa aqui? Que nós só conhecemos a Deus, só conhece a Deus quem obedece aos mandamentos de Cristo. Quem não obedece aos mandamentos de Cristo, se disser que conhece a Cristo, mas não obedece, a Bíblia diz que está mentindo. E a Bíblia também diz que quem diz que conhece a Cristo e o obedece, o amor de Cristo é verdadeiramente aperfeiçoado nele. Eis aqui uma verdade bíblica preciosa: é a obediência à palavra de Deus que aperfeiçoa o nosso amor por Deus, e não o nosso amor por Ele que aperfeiçoa a nossa obediência. Quando somos obedientes a Deus, o amor a Deus, o amor que nós temos a Deus, ele vai crescendo. O nosso amor é imperfeito, e por isso mesmo o nosso amor tem que ser aperfeiçoado. O verbo aperfeiçoar aqui indica algo que um dia vai atingir o seu objetivo. É isso que está dizendo aqui, né? E isso se torna realidade quando obedecemos a palavra. À medida que vamos obedecendo a palavra, o amor de Deus vai crescendo, crescendo, crescendo dentro de nós, né? Ao obedecermos a palavra de Deus, experimentamos a plenitude do seu amor de forma tão maravilhosa, que o nosso amor por Deus, ele é aperfeiçoado. É nessa direção que João vai escrever no capítulo 4, verso 19. Nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Portanto, se você diz que conhece a Deus, você pode comprovar isso por meio da obediência à palavra de Deus. Do contrário, se eu digo que conheço a Deus e não o obedeço, eu estou me tornando mentiroso. É o que a Bíblia está dizendo, né? Mas ainda uma terceira razão, né? Por que devemos permanecer em Cristo? Porque Cristo é quem nos capacita a sermos como Ele. Versículo 5, a parte B. Nisso conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que nele está,
também deve andar como ele andou. Como nós podemos saber, é uma pergunta que eu estou te fazendo, como é que nós podemos saber se a nossa obediência a Cristo é correta? Como é que a gente pode saber se a gente está obedecendo realmente a palavra de Jesus? João, mais uma vez, usa um pronome, o pronome demonstrativo nisto. Nisto, como que colocando o dedo sobre o assunto. João diz, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Como é que eu sei que eu estou obedecendo a Cristo de maneira plena e verdadeira? Quando eu sigo as pegadas de Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso padrão. Mas não é só isso. Jesus é a nossa fonte de poder que nos capacita a seguirmos as suas pegadas, a seguirmos a Ele próprio. Ele é o nosso padrão, o nosso modelo, mas também é aquele que vai nos capacitar a segui-lo no dia a dia. Em Romanos 8, 28 e 29, nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, pois esses foram chamados por Ele segundo o seu santo propósito. E qual é o propósito de Deus? Nos conformar cada um à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ele vai nos transformando dia a dia para nos tornarmos parecidos com Jesus, né? E observe uma coisa, que a comunhão com Deus e com Cristo não é algo estático, não é algo contemplativo, vou ficar ali bonitinho, não. A comunhão com Deus, a comunhão com Cristo é algo criativo, é algo dinâmico, é algo ativo. Então, estarmos em Cristo é comprovado quando nos comportamos, quando andamos como Ele se comportou, como Jesus andou aqui na terra. E se nos parece impossível isso, sermos como Jesus, é porque ainda estamos com as nossas próprias forças e não com o poder dele. Então devemos buscar de Deus a capacitação para irmos nos tornando mais parecido ainda com Jesus. Estar em Cristo significa agir na força do poder de Cristo em nossa vida. Isso é estar em Cristo, isso é permanecer em Cristo. Então o que Deus quer que nós façamos? Primeiro, devemos confiar em Jesus Cristo, o nosso advogado, o justo, porque somente a sua justiça pode nos defender diante de Deus, porque nós somos pecadores. O que Deus quer que nós façamos? Obedeçamos a sua palavra, para que o amor de Deus em nós e o amor por Deus em nós seja aperfeiçoado a cada dia, em nome de Jesus. Eis o nosso desafio. Permanecer em Cristo é a vontade de Deus para mim e para você, porque somente em Cristo nós temos a salvação. Então Jesus é aquele em que nós devemos permanecer. Então, nós vamos escrever aí, deixa eu até entrar aqui, né? Que você vai escrever aí, ó, Jesus, deixa eu escrever aqui. Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Isso aí. Jesus é aquele, então você vai escrever, Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Você vai escrever lá no seu Facebook, Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Eu escrevi essa frase na sala de vídeo que eu abri, mas deixa eu colocar aqui, né? Vamos lá. Jesus é
aquele em quem devemos permanecer. Então, você vai escrever essa frase aí no Facebook. Tá ok? Você vai escrever essa frase aí no Facebook, lá na sua página. Alguém escreve para mim agora aí, porque eu não estou conseguindo escrever aqui na página da igreja. Escreve para mim aí a frase: Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Alguém escreve para mim aí, fazendo um favor. E aí você vai pegar essa frase e vai escrever lá no seu Facebook. Tá ok? Para a gente demonstrar aí, né? Quem é Jesus. Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Alguém escreve para mim aí. Vamos lá, pessoal. Enquanto você vai escrevendo, eu vou repetir a frase. Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Obrigado, Denilson. Então, vocês vão pegar essa frase e colocar lá no seu Facebook, sem hashtag lá no Facebook, tá ok? Coloca lá com um fundo bonito, porque está evangelizando muita gente. Eu estou percebendo que vocês estão colocando e muita gente está dizendo amém, muita gente está comentando, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta às 19 horas. Eu vou orar para terminar. Deus abençoe muito o seu coração. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo tão precioso, por teu amor, tua bondade. E que esta palavra permaneça em nosso coração. Abençoe, Senhor, todos que estão agora nos acompanhando. Traga, Senhor, a tua bênção, a tua paz, a tua graça. Cura, manifesta o teu amor, o teu poder, a tua bondade na vida de todos. E segura em nossa mão. Tu és aquele em quem devemos permanecer. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Pegue essa frase e coloque lá no seu Facebook. Jesus é aquele em quem devemos permanecer. Fiquem todos na paz de Jesus. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta.